outro ponto muito importante da degustação é realmente nós analisarmos aí o passar do tempo, tá? Que é o seguinte, vou limpar aqui a boca, né? Porque a Malbec, ela é bem acentuada aqui nos tons. E essa evolução que a gente fala, evolução do vinho na taça, é justamente isso. Já faz aqui alguns minutos que nós abrimos essa garrafa, né? Já faz alguns minutos que eu servi esse vinho na taça. Então, com certeza, se eu esperar agora, por exemplo, mais 10, 15 minutos, e mesmo eu não preciso ficar girando, tá? Mesmo que eu deixe aqui este vinho paradinho aqui na taça, daqui uns 10 ou 15 minutos que eu vá fazer aqui de novo a giradinha, fazer essa areação, ela vai apresentar sim nuances diferentes. Essa é a evolução do vinho, tá, gente? Então, observe. Por isso que o vinho, principalmente quando a gente está querendo descobrir, é uma bebida para a gente ir curtindo com o tempo, para a gente ir curtindo realmente aí com suavidade. Não é uma bebida para a gente estar bebendo rápido, por exemplo, uma cerveja, né, que a gente tem que beber ela gelada, a gente tem um hábito de beber ela gelada e vai assim com mais rapidez. Não, o vinho você vai realmente aqui curtindo, porque esse descanso dele aqui que ele vai fazendo na taça, agora esse contato com oxigênio, mesmo que eventualmente você vá ajudando aqui também, tá? Se você achar que ele tá muito alcoólico, tá? Quando a gente, nossa, mas tá com muito álcool, né? Que às vezes ele vem realmente mesmo só a expressão do álcool. E aí você pode sim ir fazendo essa giradinha aqui na taça para ele ir evaporando o álcool, para que venha realmente aqui o tal do buquê do vinho, que são esses aromas aí de tantas coisas diferentes que a gente fala. Isso auxilia muito, tá? E aí também eu sei que vocês têm dúvida, por exemplo, o uso do decanter. Ah, então eu posso colocar no decanter? O decanter, ele nada mais é, tá? A utilidade do decanter, a principal, é fazer a separação de sedimentos. Tá? O meu aqui, ele tem pouquinhos sedimentos, como eu falei para vocês. A nível de sedimentos, ele não seria necessário fazer uma decantação, tá? Só que, o que o decanter também faz, além de fazer essa separação de sedimentos, é acelerar a entrada de oxigênio no vinho, nesse líquido. Porque nós servimos aqui só um pouquinho, podem observar, né, que ele tá todo líquido, ele tá aqui ainda. Então, se eu quiser acelerar realmente aí os aromas desse vinho, né, que ele mostre logo para que ele veio, eu posso sim colocá-lo no decanter. Mas tenham atenção, por exemplo, eu abri essa garrafa, eu estou aqui sozinha, né, com ela, e tô degustando aqui um vinho, eu não vou beber essa garrafa toda hoje, por exemplo, tá? Então, seria um pecado eu decantar esse vinho, porque quando eu colocar ele no decanter, ele vai entrar o oxigênio excessivo aqui, tá? Que é muito legal se eu fosse beber essa garrafa toda, se eu tivesse aqui com mais pessoas para partilhar, aí a gente serve um pouquinho na taça de cada pessoa e isso vai realmente aí ajudando nessa aceleração. Mas agora é um vinho que eu vou guardar com toda certeza, tá? E já vou ensinar um outro truque para vocês. Então não tem necessidade de eu usar aqui o decanter, porque eu não vou consumi-lo todo. O que eu posso fazendo é sim fazendo aqui a areação aqui, né, na própria taça, que é fazer essa giradinha, tá, gente? Então esse uso do decanter aí vocês têm que ter muita atenção, porque muitas vezes a gente quer colocar no decanter porque ele é bonito e tudo mais, só que muitas vezes ele não tem a necessidade real de ir para o decanter. É só mesmo se ele tiver com aromas que você sinta, tá? Que você acha assim, tá muito fechado, tá muito alcoólico. E aí você coloca no decanter para ajudar a evaporar esse álcool mais rápido. Mas lembrando, caso você também não vá consumir toda essa garrafa, porque senão você vai estar colocando oxigênio a mais nesse vinho e aí depois ele não vai ter uma duração aí bacana. Outro ponto que eu também quero contar para vocês, que eu sei que é dúvida de muitos, é quanto tempo que o vinho ele dura depois de aberto, né? Quanto tempo será que ele vai durar? Eu acabei de abrir essa garrafa. Os vinhos tintos, em média, eu costumo dar aí um prazo para eles de 4 a 5 dias, quando eles estão bem conservadinhos, tá? Então, de 4 a 5 dias eles conseguem sim ter aí uma durabilidade.
Alguns vinhos que eles sejam mais leves, que sejam vinhos aí que não tem passagem em barrica de carvalho, por exemplo, ou que tem pouquinho tempo em passagem em barrica de carvalho, eles vão durar menos tempo. Então é importante que você tenha atenção também do produto que você tem nas mãos. Ah, se ele é um vinho mais leve, ele é um vinho mais corriqueiro, ou às vezes é um vinho aí de screw cap, tá? Já não vai ser um vinho que vai ter uma longevidade aí também, mesmo depois de aberto. Ele vai estar bom aí numa média de 2 a 3 dias no máximo. Mas já um vinho aqui que tem de médio a longo corpo, né, a que seja encorpado, ele consegue durar aí de 4 a 5 dias. Só que também é importante, e é esse o truque também que eu queria ensinar para vocês, como eu já expliquei, eu no caso não vou beber essa garrafa toda, servi aqui agora um pouquinho na taça pra gente fazer essa demonstração, pra gente estar aqui nesse bate-papo. E imagina, eu quero consumir ele amanhã também. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a rolha, né, que eu acabei de tirar, e já vou colocar ela aqui, tá? Já vou tampar realmente aqui este vinho. E aqui está. Por quê? Porque assim eu vou ajudar a conservar ele mais tempo. Porque se eu deixasse ele agora sem a rolha e eu esqueço, não sei, e vou, né, vou dormir, saio daqui e deixo essa garrafa destampada, o que que vai acontecer? Vai entrar oxigênio aqui, ele já estava entrando. Mesmo que seja mínimo, né, que ele entre aqui pelo gargalo, ele faz sim uma diferença. Então, se você vai abrir uma garrafa de vinho e você já sabe que você não vai consumir essa garrafa toda, já serviu na taça, já coloca a rolha, já deixa ele vedadinho, porque assim você vai ter mais longevidade, ele vai, talvez ele conseguir chegar tranquilamente nesses 5 dias ali de média, tá? E aí você também deve estar se perguntando, mas eu guardo ele na geladeira, deixo em temperatura ambiente? E essa questão da temperatura ambiente também, ela é um pouquinho difícil, porque eu não sei dizer, né, qual é a temperatura que está aí na sua casa, qual é a temperatura que está aí na sua cidade. Você pode estar aí com muito calor, ou você pode estar com friozinho, enfim. Então, o indicado é que você guarde ele sim na geladeira, tá? Pode guardar o vinho tinto na geladeira para que ele conserve. E aí, lembrando, antes de você beber, né, que você, no dia seguinte, amanhã, eu vou continuar bebendo esse vinho. Tira uns 30 minutos antes, mais ou menos, para que você não beba este vinho gelado. Tá bom, meus amores? Não bebam vinho tinto gelado. O vinho branco, o vinho rosé, o vinho verde, o vinho espumante, enfim. Aí esses você pode sim beber gelado, alguns do Porto ali você pode beber mais geladinho também, mas são esse tipo de vinho. O vinho tinto, ele não é feito para beber gelado, tá? Justamente por aqueles fatores que eu já falei ali para vocês, mas vou reforçar para que fique bem claro. Quanto mais gelado, e principalmente aí os tintos, como os tintos eles têm mais densidade, eles têm mais complexidade, se a gente gelar esse vinho, ele vai praticamente gelar aqui os aromas, ele vai ficar tímido, tá? Ele não vai vir toda essa explosão aí de buquê que a gente precisa e a gente não vai conseguir fazer uma análise sensorial bacana, tá? Então a dica é essa: guardou, conservou ele na geladeira depois de aberto, mas depois quando você quiser beber sua tacinha, tira uns minutos antes para ele entrar aí nessa condição, nessa temperatura ideal, como eu falei para vocês. E se ainda assim, tá? Se ainda assim você tirou da geladeira um tempo antes, mas aí quando você foi servir na taça, ele ainda estava gelado, o que que você vai fazer? Isso aqui. Com as suas mãozinhas, tá? Por mais que você ache que às vezes a tua mão tá fria, nós temos calor, né? O nosso corpo, ele produz calor. E esse calor, quando a gente faz isso daqui no vinho, a gente abriga, né, aqui na taça, ele ajuda a esquentar o vinho. Então, aí tá indicado, né, neste caso, que você segure a taça por aqui por alguns minutos, né, até esse vinho, ele vai aquecendo, você tá realmente aqui acolhendo esse vinho para que ele vá entrando aqui, que ele vá aumentando a temperatura e entrando na temperatura ideal.